Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Estamos aqui com você toda quarta-feira, 19h, pelo YouTube, no canal Orientação Espírita. E trazemos aqui no programa o pensamento, a mensagem, os princípios do Espiritismo ou doutrina espírita na construção da Era do Espírito e do mundo de regeneração. No programa de hoje, nós iniciamos com o Perguntando e Aprendendo, aquele quadro que é feito por você, que envia as perguntas, e nós respondemos à luz do Espiritismo. Na sequência, teremos mais uma entrevista trazida por Orson Peter Carrara, desta vez com o tema Psicologia e Voluntariado, e ele conversa com Jane Freire a respeito desse tema. Na poesia espírita, hoje nós teremos apenas um poeta, porque você já está acostumado, que normalmente nós trazemos dois poetas do além através da mediunidade do Chico Xavier. Desta vez teremos apenas um, mas com uma poesia bastante significativa. Estamos falando do poeta Alma Eros. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre ele. No Para Viver Melhor, o nosso vídeo de reflexão, o tema é O Perdão é Melhor que a Vingança. E finalizando o programa, lá no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos falar sobre direitos e preconceitos e discriminações. Tudo isso, então, a partir de agora, nesta edição de Ante os Novos Tempos, que começa agora. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo traz as perguntas feitas pelos nossos telespectadores e, portanto, você que está aí nos acompanhando. Veja na tela os nossos canais de comunicação e participe deste quadro do programa enviando sua pergunta. Tire sua dúvida. Nós sempre temos dúvidas, perguntas a fazer em relação ao Espiritismo e sua aplicação à vida. Então envie sua pergunta, participe, estaremos aqui então procurando a resposta nos princípios que formam o Espiritismo. Hoje nós iniciamos com uma pergunta que vem lá da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, feita pela Clarice Almeida. Ela está indagando: o que representa a vida de Paulo de Tarso para nós, espíritas cristãos dos novos tempos? Representa muito, muito mesmo. Nós temos um livro a respeito de Paulo de Tarso e as cartas do Evangelho, e fizemos, aliás, uma série muito ampla sobre a vida e obra de Paulo de Tarso em outro programa, que é o programa Evangelho em Espírito e Verdade,
que vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde pela web rádio Cristo Consolador, através da internet. E vemos em Paulo de Tarso, o grande apóstolo do Evangelho, na verdade, um dos maiores, se não mesmo o maior apóstolo do Evangelho de todos os tempos. Devemos a Paulo de Tarso termos o Evangelho, porque ele foi aquele que entendeu a magnitude, a grandiosidade, a profundidade dos ensinos de Jesus para a transformação moral da humanidade. E com esse entendimento, Paulo de Tarso largou o judaísmo, do qual ele era representante como doutor da lei, para abraçar de alma e corpo o cristianismo. E numa época em que ele sofreu perseguição dos judeus e também dos romanos, que dominavam o mundo então conhecido, ele tudo enfrentou para divulgar, disseminar a mensagem de Jesus a todos os povos. Durante a sua vida, realizou 3 grandes viagens pela Ásia e pela Europa para levar os ensinos do Evangelho, fundar as primeiras comunidades cristãs ou igrejas cristãs e assim fazer o Evangelho conhecido, difundido, permitindo que as pessoas se transformassem ao contato do amai-vos uns aos outros. E Paulo é um exemplo para nós nos dias atuais de enfrentamento com fé e com coragem a todas as adversidades. Ele que enfrentou todas as perseguições, todos os problemas de uma época muito difícil e muito diferente da nossa atualidade. Tenhamos, pois, nós espíritas, em Paulo de Tarso, exemplo de verdadeiro cristão que todos nós devemos ser. E fica aqui já um convite. Conheça a vida e obra de Paulo de Tarso. Na literatura espírita, nós temos vários livros, mas vamos recomendar 2, muito especiais, muito importantes. O primeiro é o romance mediúnico Paulo e Estevão, de autoria do espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. E o segundo é o livro Paulo, um homem em Cristo, de Rui Kremer. Essas 2 obras são publicações da Federação Espírita Brasileira. E procuremos então, nas nossas vidas, seguir os passos, os exemplos de Paulo de Tarso. Vamos passar agora a palavra ao Rodrigo Abreu, que é lá de Recife, Pernambuco. Ele está aqui perguntando: para o Espiritismo, o que é o céu e o que é o inferno? Eles existem? É pura ficção ou são estados de consciência? São estados de consciência. O céu e o inferno existem em nós mesmos, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas ações. Por isso são estados de consciência. E já nos acompanham aqui mesmo, enquanto estamos encarnados. E vão nos acompanhar no depois da morte. E vão criar as zonas espirituais em que nos situaremos. As chamadas zonas infernais e as chamadas zonas celestiais, como estados de consciência do próprio espírito ou da própria alma. As regiões existentes no mundo espiritual, elas são formadas, realizadas pela nossa mente, pelo nosso estado de consciência. Não são regiões físicas, não.
São regiões espirituais que moldamos fluidicamente através dos nossos estados de consciência. Por isso que aqui mesmo na Terra nós podemos viver mergulhados no céu ou no inferno, dependendo do que pensamos e também do que fazemos. Então, essencialmente, céu e inferno são estados de consciência. Bem, nós recebemos uma pergunta da Luísa Trindade, que é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Está ela aqui perguntando: qual é a importância do período infantil para o espírito que vai reencarnar? Por que temos que passar por esse período de dependência dos adultos? Porque Deus é sábio e nos entrega aqui na Terra o período da infância para que possamos deixar as nossas existências passadas no inconsciente, termos um corpo novo, uma nova personalidade e assim sermos moldáveis, sermos influenciáveis pelos adultos, que são então responsáveis pela nossa educação, pelos nossos cuidados, pela nossa orientação moral. E com essa carga, podemos então superar o passado e repará-la nesta nova existência. O período infantil, aqui na Terra, enquanto o mundo de expiação e prova que o nosso planeta é para nós muito importante. Para o espírito que reencarna e para aqueles que o recebem, como pais e ou responsáveis por ele. Porque todos nós vamos nos enternecer diante de uma criança, mas não sabemos quem é esse espírito, não é mesmo? Não sabemos o que ele fez no passado e não sabemos quais são as nossas ligações de afeto ou desafeto com ele. Mas é uma criança, é um bebê gerado por nós, o corpo. E aí isso nos toca, isso nos enternece, e aí vamos dedicar todo o amor possível a ele, e aí vamos superar o passado. Pelo menos é isso que Deus espera, e é para isso que reencarnamos e nos reencontramos aqui na Terra. Na medida que evoluirmos e que o planeta Terra deixe de ser mundo de expiações e provas, o período infantil ele será cada vez mais curto e menos material, porque será sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Leia o Livro dos Espíritos, a partir da questão 379, quando Kardec trata justamente sobre a infância, para saber mais sobre a importância desse período aqui na Terra e a importância da educação na infância. Bem, nós temos agora a pergunta realizada pela Solange Castanho, que é lá de Palmas, capital do estado de Tocantins. Ela pergunta: como fazer com que os filhos adolescentes entendam que existe vida além da internet, do celular e dos games? É uma pergunta bastante atual. Os pais, os avós, os tios, os responsáveis precisam entender que isso aqui é uma questão de educação e que essa educação precisa acontecer desde pequeninos, que são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. O celular é um instrumento tecnológico muito útil, assim como a internet. Mas, como ela lembra aqui na pergunta, existe vida além disso. Ou seja, existe vida além de ficarmos pendurados e grudados aí no celular, nos games, nas redes sociais e assim por diante. Porque precisamos utilizar essas ferramentas
para o bem coletivo. Mas lembrarmos que existem os passeios, as conversações, as brincadeiras, os folguedos, os conhecimentos que vamos adquirir fora do mundo da internet. A convivência humana é muito importante. O abraço, o carinho, o diálogo, o olho no olho, tudo isso tem que existir na vida das crianças, para que elas cresçam sabendo dosar, equilibrar o uso do celular e da internet nas suas vidas. Estamos falando aqui de educar, de mostrar a eles os limites. Comecemos isso desde cedo, mostrando que tem tempo e hora para usar o celular e o mundo da internet. E assim, a nossa criança vai se disciplinando, entendendo os limites, vai entendendo a importância do passeio junto à natureza, a importância das outras brincadeiras, dos jogos, dos livros e assim por diante. E ele vai crescer, e crescendo nisso, quando entrar pela adolescência, já com essa educação, saberá discernir o que é útil e o que não é útil no mundo da internet, no mundo dos games e no uso do celular. Tudo começa na infância, mas sempre é tempo de educar, com diálogo, conversando e mostrando que tem que ter limites. O problema é quando os responsáveis deixam que os seus filhos passem horas intermináveis com o celular, na internet, fazendo seus joguinhos, porque, segundo esses pais irresponsáveis, vão ter algumas horas então de sossego. Mas os filhos estão se viciando nisso. E nem sempre sabemos quais são os conteúdos que eles acessam, os games aos quais eles se vinculam e que podem virar um problema seríssimo na adolescência e na juventude, que se torna um vício. E todo vício é muito difícil de ser combatido. Portanto, a educação do uso do celular, da internet, dos aplicativos, dos games, deve ter início lá na infância, para evitarmos esse problema que temos agora com os adolescentes. Se isso não foi feito, é a hora de sentar com os filhos adolescentes, com os filhos jovens, para mostrar a eles que existe vida além da internet e que essa vida além da internet é muito importante. Que todo pai, toda mãe, todos os responsáveis pensem seriamente sobre isso e não percam tempo em dar limites, em disciplinar o uso das tecnologias digitais, para que elas possam ser bem utilizadas, fomentando o bem para todos, e que não se torne, então, um vício na vida das novas gerações. Encerrando o nosso Perguntando e Aprendendo, temos aqui uma pergunta do Celso Lucas, que é lá de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Ele pergunta: essas mensagens mediúnicas falando sobre acontecimentos espirituais referentes ao Brasil neste momento, são confiáveis? Celso, em grande parte, não. Nós temos recebido via WhatsApp, redes sociais e assim por diante, essas mensagens ditas mediúnicas recebidas por este Brasil afora, falando das eleições, falando dos 200 anos da independência do Brasil, falando disso e daquilo. Muito cuidado. A maioria dessas mensagens não conseguem passar pelos crivos da razão, do bom senso, da lógica,
da universalidade do ensino dos espíritos e dos princípios básicos do Espiritismo. Confesso, particularmente, que descarto praticamente todas. E muitas vêm de autores coletivos, recebido aí por instituições espiritualistas, que às vezes nós nunca ouvimos falar. Mas sabemos com Allan Kardec que não temos que nos ligar nem a nome de médiuns, nem de autor espiritual, nem de instituição espírita. Temos que analisar o conteúdo dessas mensagens. E a maioria não passa pelos crivos. Inclusive trazendo datas, possibilidades de acontecimentos, num tom um tanto quanto místico. Muito cuidado com isso, porque o Espiritismo é uma ciência positiva. É uma ciência e uma filosofia que nos leva a pensar, a raciocinar, a desenvolver o bom senso, o senso moral. Então, não devemos acatar qualquer tipo de mensagem e muito menos sair a compartilhá-la sem passar pelos crivos aos quais nós já nos referimos. Tomemos cuidado, nem tudo pode ser divulgado em nome do Espiritismo. E lembrando que no mundo espiritual nós temos espíritos de todas as categorias. Por isso, não podemos aceitar de boa fé. Temos que analisar com critério, porque nem tudo está de acordo com os princípios do Espiritismo. Bem, chegamos então ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. Não esqueça, veja aí na tela nossos canais de comunicação e participe, enviando a sua pergunta. Estamos aqui aguardando a sua participação. Mas agora chegou o momento da nossa entrevista. Orson Peter Carrara, lá de Matão, no interior do estado de São Paulo, trazendo para nós mais um trabalhador da seara espírita para conversar sobre um tema de relevância, de importância. Hoje nós teremos a participação de Jane Freire, que vai conversar com Orson Carrara sobre o tema psicologia e voluntariado. Vamos então rodar o vídeo para assistir trecho dessa entrevista muito importante que Orson Carrara faz com a nossa querida Jane Freire. Vamos então à nossa entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Estamos recebendo hoje a Jane Freire, que é do Rio de Janeiro, psicóloga, é médium, psicógrafa, palestrante espírita e muito voltada ao voluntariado. Nós vamos conversar com ela sobre essa multidão de assuntos que interessa de perto a todos nós e diretamente inspirados pela doutrina espírita. É uma satisfação conhecer esses amigos novos que a virtualidade nos permite com tanta facilidade. Seja, pois, muito bem-vindo à nossa saudação de boa noite nesta quinta-feira, para que tenhamos uma noite de bênçãos renovadas constantemente com esses nossos diálogos informais. Quero saudar aqui os amigos que estão nos cumprimentando, trazendo seu boa noite de diversos lugares, felizes pela sua presença, pelas suas presenças e especialmente agradecidos por estarmos juntos nesta noite. E vamos então trazer a nossa convidada, Jane Freire. Boa noite, Jane, bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Suas palavras iniciais. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e com todos os amigos aí nos assistindo e que vão assistir em outros horários também. Pois é muito interessante essa oportunidade que a virtualidade nos traz, né? De nos permitir acessar posteriormente esses registros que ficam gravados. Jane, nós estamos nos conhecendo agora, nós trocamos algumas mensagens,
recebi indicações para te convidar, estamos nos conhecendo, e os telespectadores, muitos deles, também estão te conhecendo agora. Então, para que possamos conhecê-la melhor, diz para a gente, você mora no Rio de Janeiro, mas diz para a gente de onde você nasceu e como se tornou espírita. Bom, eu sou do interior do Rio, eu sou de Barra Mansa, sul do estado do Rio, de família católica, não tenho berço espírita, não havia ninguém espírita na família, mas desde muito criança eu era um pouquinho diferente dos irmãos, dos familiares, algo acontecia comigo, e meus pais corriam para todos os médicos, fiz, nossa, todos os exames, os eletroencéfalos da vida, em busca do que tinha de errado comigo, né? Não tinha nada de errado, tinha mediunidade, né? E até que, aos 11 anos, passando mal no colégio, que eu sempre passava mal no colégio, uma funcionária, uma trabalhadora da biblioteca, uma senhorinha, passou, me viu ali, deitadinha no sofá ali da sala dos professores, esperando meu pai chegar. E eles não tinham a menor noção de nada, conhecimento de nada. E ela chegou e falou, posso te dar um passe? E eu assim, isso não vai servir para nada, mas não vai me fazer mal, então, ok, né? E a senhora me deu um passe e todas aquelas dores, todo aquele mal-estar que eu estava sentindo passou. Falei, mas o que é que a senhora fez? E aí, aos 11 anos, a gente foi, eu e minha família, nós fomos conhecer a doutrina espírita, fomos entrar em casas espíritas e entender o que é isso. E desde aí já me apaixonei, com 11, 12 anos, estava ali lendo avidamente André Luiz, Romance de Emmanuel, Kardec, porque eu e minha mãe, principalmente, a gente precisava entender o que estava acontecendo. E essa sensação ruim que você via ou ouvia, ou era apenas um mal-estar generalizado que você sentia? Eu tinha episódios ocasionais de ver, e não descarto a possibilidade de ter falado com muito espírito, achando que estava falando com o encarnado, né? Aliás, essa possibilidade eu não descarto até hoje, né? Sim, se me virem falando com o nada, fiquem tranquilos, né? Eu tenho até um episódio já agora na vida adulta muito engraçado, que eu saindo de casa, eu ia pegar o carro e pegar a estrada, e aí eu fiz uma prece, pedi para que algum benfeitor me acompanhasse na estrada, e eu desço, na garagem do prédio está o porteiro, um senhorzinho, e tinha um senhor do outro lado. Eu dei boa tarde para um, dei boa tarde para o outro, e o porteiro olhou para o lado, olhou para mim e fez uma cara estranha, eu não entendi, do que eu olhei de novo, o espírito desapareceu. Então, isso já adulta, imagina a criança sem entender nada. Devo ter visto aí muito desencarnado no lugar de encarnado. Você citou que nasceu em Barra Mansa, eu já fiz palestra em Barra Mansa, temos ótimos amigos em Barra Mansa, e o centro espírita que você esteve aí pela primeira vez, você se lembra o nome do centro, em Barra Mansa? Eu ia no Centro Espírita André Luiz, em Porto Real, que é ali, Porto na época Real. nem era cidade ainda, Porto Real, agora virou cidade, né? Centrozinho pequenininho, mas, nossa, muito importante. Eu já estive inúmeras vezes em Barra Mansa, no Centro Espírita Filhos da Luz, onde Filhos já da Luz, a minha família promovemos. frequenta. Ah, que bacana. Olha só, uma saudação aos amigos aí do Filhos da Luz, em Barra Mansa, estivemos várias vezes aí. É uma alegria aproveitar aqui para mandar um abraço para esses amigos queridos de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Muito bem, Jane, você também é palestrante hoje, né? Esse envolvimento todo com a doutrina espírita, nesses anos todos, desde a adolescência até a idade madura, você foi se envolvendo gradativamente com o espiritismo e se tornou palestrante também. Sim, foi um trabalho grande na adolescência para educar a mediunidade.
É uma coisa que é importante. Muitas famílias até hoje têm seus filhos com mediunidade, não conhecem, têm medo, enfim. É, é fundamental a divulgação da doutrina espírita, sabe? Não que a gente tenha que tornar todo mundo espírita, mas a gente precisa divulgar para as pessoas que a mediunidade é uma característica natural de todos nós. Alguns mais aflorada, outros menos, mas faz parte da nossa natureza. E aí já há uns 15 anos, mais ou menos, por questões profissionais, eu vim de Barra Mansa para o Rio de Janeiro. E aí conheci o Lar Paulo de Tarso, que é a casa que eu faço parte, sou coordenadora da evangelização infantil. Vou falar um pouquinho aí da nossa obra social também. Claro, acho que você deve falar, sem dúvida. E aí ali eu fui fazer todos os cursos da casa, né? Toda a base ali do EJE e outros cursos. Aí comecei a dar aula, assim que terminei os cursos. E aí da aula, a presidente da casa me chamou para fazer uma palestra, aí fui suando, né, morrendo de medo. Mas também já comecei na área da psicologia também, sou psicóloga, comecei a falar mais em público. E hoje faço com mais naturalidade. Né? Que bom. E Gosto como é que... bastante. Antes de eu fazer a próxima pergunta para você, eu quero dizer que o nosso Ranieri aqui, ele não digitou no chat, mas ele digitou no meu WhatsApp aqui, mandando um abraço para você. Está nos acompanhando, o nosso querido Ranieri, viu, de Campinas. Querido, um abraço para o Rani, gosto muito dele. Porque nós vamos falar do Fraternidade Sem Fronteiras também hoje, no decorrer da nossa conversa, né? Então, ficamos muito felizes. Ranieri, um abraço para você, viu? Daqui a pouco nós vamos chegar aí no Fraternidade Sem Fronteiras. Mas, Jane, você, como é que foi o interesse pela psicologia? Diante desse quadro todo, como é que surgiu o interesse pela psicologia? Eu, desde muito nova, eu sempre quis entender o porquê da alma. Né? Por que as pessoas são como são? O que leva uma pessoa a ter determinado comportamento ou outro? Eu queria entender. E acho que por isso também os livros ali de André Luiz, que explicam tanto o dia a dia dos dois planos, para mim casou tão bem naquela fase de adolescência. Então, a psicologia veio naturalmente, com esse intuito de conseguir entender o que é o ser humano, o que move as pessoas e como ajudar as pessoas, né, a sair de uma tristeza, a poder desenvolver-se profissionalmente. Hoje eu trabalho tanto na parte de desenvolvimento pessoal quanto na clínica psicológica, e são áreas que eu gosto muito. E aí, para mim, acabou sendo um complemento a doutrina espírita e a psicologia. Elas se Hoje encontram, né? Se encontram imensamente, né? Porque a gente está falando ali do ser humano, do eu imortal de cada um. E quando a gente consegue, quando o profissional da saúde, de modo geral, mas os psicólogos conseguem ter esse olhar mais ampliado sobre as pessoas, eu entendo que o nosso auxílio é melhor, é mais amplo. Qual é a maior carência que você percebe hoje no ser humano, de modo geral? Qual é que se sobressai diante de tantos dramas humanos que estão aos nossos olhos atualmente? Qual é a que se destaca mais? As pessoas estão muito sozinhas. Solidão. Muito sozinhas. A pandemia, ela foi uma grande luz que acendeu, clareando tudo. Né? Como se fosse assim, a gente estava todo mundo num quarto mais ou menos iluminado e veio um holofote, acendeu uma luz, clareou tudo, deu para enxergar tudo da gente. Então as pessoas descobriram as suas questões de saúde mental, mas já estávamos adoecidos antes, na verdade. Né? Não foi a pandemia, o isolamento social que nos adoeceu, ela potencializou o que a gente já tinha dentro da gente. E as pessoas muito distantes umas das outras começaram a perceber, porque aí tirou os inúmeros
compromissos externos que tínhamos, e aí as famílias vinham incluindo isso, inclusive para as crianças muito pequenininhas, já tem tanta atividade, tanta agenda de festa, tanta agenda de cursos, de treinamentos, e vive pouco ali no grupo familiar. A gente está pouco uns com os outros de verdade. Isso está lá também na doutrina espírita, né, no Obras Póstumas ou na Gênese. A gente tem lá aquele texto belíssimo, são chegados os tempos, em que os espíritos nos falam que nós estaríamos exatamente no estado em que nós estamos, né? Da tristeza, da profunda carência emocional que nós vivemos. Bem, acabamos de ouvir Jane Freire conversando com Orson Peter Carrara sobre essa questão do voluntariado no centro espírita e o que a psicologia tem também a nos dizer sobre isso e a preparação do voluntário. Nós rodamos apenas uma parte dessa entrevista. Se você quiser assisti-la por completo, no YouTube, acesse o canal Orson Peter Carrara. E aí você vai poder assistir por completo essa entrevista. E fique ligado no nosso programa, porque Ante os Novos Tempos, em todas as suas edições, sempre traz uma importante entrevista realizada por Orson Peter Carrara, a quem enviamos o nosso abraço. Mas agora está na hora de irmos para a poesia espírita. Vamos trazer os poetas do além, que através de Francisco Cândido Xavier vieram nos dizer que eles continuam vivos e continuam ligados à literatura. Vamos iniciar então o Poesia Espírita. Poesia Espírita. Hoje vamos continuar a explorar o conteúdo do livro Relicário de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de diversos espíritos, livro esse publicado pela Federação Espírita Brasileira. Entre os diversos autores, nós temos poetas. E esses poetas nos brindando com poesias belíssimas e, claro, com o seu viés espiritual. Hoje nós temos um poeta que se ocultou através de um pseudônimo. Ou seja, não sabemos quem ele é. Ele assina Alma Eros e traz poesias lindíssimas. Não sabemos quem ele é, mas quem importa? O mais importante é o conteúdo. E hoje nós vamos destacar a sua poesia Oração à Estrela Divina. É um poema belíssimo, muito profundo, ligado às lições do Evangelho. Vamos então passar a palavra a Alma Eros. Estrela do Natal, que iluminaste a grande noite, indicando a manjedoura sublime, torna a resplandecer, por misericórdia, no céu da consciência dos homens, pastores dos interesses de Deus na terra maternal. Dissipa a escuridão da meia-noite, rasga a visão dos cumes radiosos, para que os vales terrestres sejam menos sombrios. Ordena a teus raios salvadores que revelem os lares angustiados, os corações doridos, as mansardas sem pão, os templos sem fé, os campos ao abandono. Descortina a senda que reconduz ao Mestre da Verdade e descerra aos olhos dos novos discípulos os antros do ódio e da separação, as cavernas do egoísmo, os espinheiros do orgulho, os venenosos poços da vaidade,
ocultos em si mesmos, para que se libertem de todo o mal e te ouçam o chamamento bendito e silencioso, à simplicidade edificante que renovará o mundo para a felicidade eterna. Estrela do Natal, não te detenhas sobre as nossas úlceras, não nos fixes a miséria multissecular, desfaze as sombras espessas de nossa ignorância viciosa e arrebata-nos a compreensão do Senhor da vida, do condutor divino, do príncipe da paz. Esclarece-nos a alma conturbada e guia-nos, fraterna, a bênção do reinício, na manjedoura singela do bem que retifica todas as faltas, balsamizando feridas, santificando esperanças, a fim de que nos façamos, de novo, humildes caminheiros de tua luz, ao encontro sublime de Jesus, o Cristo vivo, augusto e perenal, para o reinado da bondade humana, sob a paz verdadeira e soberana, pelo amor imortal. Belíssima poesia escrita pelo espírito Alma Eros, com o título Oração à Estrela Divina. Poesia que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e que está publicada no livro Relicário de Luz pela Federação Espírita Brasileira. Poesia realmente muito significativa e que agradecemos à Alma Eros e ao nosso Chico Xavier por ela. E com essa brilhante poesia tão profunda, tão bela, nós nos preparamos para o vídeo reflexão do Para Viver Melhor. Vamos então àqueles 90 segundos de reflexão à luz do Espiritismo com o tema O perdão é melhor que a vingança. Vamos então rodar o vídeo. Ensinam os espíritos que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Entendemos agora quanto esforço devemos fazer para amar o próximo e perdoar as ofensas. Devemos amar e perdoar, porque a vingança nada resolve e ainda remete o outro a nos desejar o mal. Modifiquemos nosso pensamento para perdoar e compreender, que mostra nossa evolução espiritual, fazendo bem à alma. Por tudo isso, só podemos concluir que o perdão é muito melhor que a vingança. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo traz para nós, hoje, como aliás sempre procuramos fazer, um tema da atualidade na visão do Espiritismo. No tema de hoje, nós vamos conversar sobre direitos, preconceitos e discriminações.
tema muito atual, não é mesmo? Hoje que se fala tanto de direitos humanos e que os direitos são iguais para todos, direitos de cidadania. Hoje, em que estamos lutando tanto contra preconceitos e discriminações, é muito útil, é muito importante também sabermos o pensamento do Espiritismo a respeito desse tema. Quando fazemos a leitura de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, o primeiro entendimento que nós temos é que todos nós, seres humanos, sem nenhuma exceção, todos somos filhos de Deus. Todos fomos criados por Deus. Portanto, todos nós temos o mesmo ponto de partida e temos o mesmo ponto de chegada. Porque todos fomos criados por Deus e todos somos destinados à perfeição. Então, essa é a primeira coisa que entendemos quando da leitura de O Livro dos Espíritos. Na sequência, como consequência disso, entendemos que os direitos de homens e mulheres são iguais. Por quê? Porque todos somos filhos de um mesmo pai. Todos recebemos dele o mesmo potencial e todos somos destinados a chegar à perfeição. Então não pode haver nenhum tipo de discriminação entre nós. E como somos, em verdade, espíritos, compreendemos também que não somos nem homens e nem mulheres, porque estar no masculino ou no feminino é circunstancial, pertence apenas e tão somente a este estágio que estamos tendo aqui na Terra através da reencarnação. Porque o espírito que somos pode ter reencarnações no masculino, como pode ter reencarnações no feminino. Esses dois polos psíquicos, psicológicos, pertencem ao espírito. E para ele, na verdade, é indiferente reencarnar como homem ou como mulher, porque ele compreende a necessidade deste ou daquele estágio no polo masculino ou no polo feminino. Essa é a visão que o Espiritismo nos dá e que, portanto, defende os direitos iguais. Não importa se é homem, se é mulher. Não importa se é branco ou se é preto. Não importa se é baixo ou alto, gordo ou magro, bonito ou feio. Não importa a religião que tenha ou que deixa de ter. Não importa o pensamento político que tenha. Nada disso importa. Somos filhos de Deus. Somos espíritos imortais, presentemente reencarnados, e que estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar. E assim superarmos o que fizemos em existências passadas, reparando o mal que porventura tenhamos feito e preparando o terreno de uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais feliz. Para prosseguirmos no depois da morte, esta nossa caminhada de progresso moral e intelectual rumo à perfeição que Deus, nosso Pai, nos destina. Por isso,
à luz do Espiritismo, não podemos concordar com nenhum tipo de preconceito e de discriminação. Somos irmãos e irmãs. Somos todos filhos de Deus. Agora, cada um está no seu estágio evolutivo. Cada um tem o seu desenvolvimento. Cada um tem a sua história de progresso. E é por isso que somos diferentes aqui na Terra. Mas essas diferenças, elas são passageiras, são transitórias. E mesmo que o nosso corpo não nos faculte usarmos todas as nossas faculdades espirituais, não importa. Quem está encarnado ali é um espírito, tão igual quanto eu, que também sou um espírito. E se eu quero ter as melhores oportunidades para o meu progresso, o outro também merece ter essas melhores oportunidades. Por isso o Espiritismo vem então nos dizer que precisamos implantar aqui na Terra, entre nós, um ensino trazido por Jesus, que é da máxima importância. Porque como somos irmãos e irmãs, precisamos fazer aos outros somente o que queremos, o que desejamos que eles nos façam. Você que está aí nos assistindo, você gosta de ser cancelado nas redes sociais, sumariamente, pelos outros? Você gosta disso? Você gosta de ser discriminado em determinados ambientes por causa do seu status social, ou da cor da sua pele, ou da religião que você professe? Não, não é mesmo? Claro que não. Ninguém gosta de ser discriminado. Ninguém gosta de se sentir colocado de lado por preconceito de qualquer ordem. Ora, se isso nos faz mal, não devemos fazer isso com os outros. Nem sermos preconceituosos e muito menos discriminatórios para com as outras pessoas. Somos irmãos acima de tudo. E, reprisando aqui o ensino que se encontra lá no Livro dos Espíritos, os direitos entre os seres humanos são iguais. E precisamos sempre lembrar isso. Os direitos são iguais. Por isso, nós espíritas devemos combater todo e qualquer tipo de preconceito. Devemos combater todo e qualquer tipo de discriminação e lutar por leis mais justas, lutar por convivência humana solidária, fraterna. Amarmos-nos acima de toda e qualquer condição meramente humana, porque tudo isso termina com a morte e com o nosso retorno ao mundo espiritual. Trabalhemos pelo nosso progresso, não apenas intelectual, mas pelo nosso progresso moral, porque aí nós vamos acabar com esses preconceitos e com essas discriminações que ainda mancham de uma forma, às vezes, tão grave e profunda a sociedade humana, onde devemos, na verdade, nos respeitar e nos amar. Bem, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos. Agradecemos a sua companhia, a sua participação,
desejando bênçãos de amor e paz em sua vida. Que Jesus nos abençoe, receba o nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Semana que vem, lembre-se, quarta-feira, 19h, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Paz em sua vida. Até nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.